filme começa em Berlim, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler governava o país, privando o povo judeu de seus direitos. Bruno, um garoto de 8 anos que sonha em ser um grande explorador, está voltando para casa correndo com seus amigos após a aula e, ao chegar, percebe que a casa está sendo decorada. Curioso, ele pergunta à mãe, que responde que está organizando uma festa para comemorar a promoção de seu pai, Ralph, um oficial alemão nazista. Ralph explica para seus filhos que eles mudarão para o campo devido à promoção para oficial comandante. Ao ouvir isso, Bruno fica triste por ter que deixar seus amigos e a escola, mas sua irmã tenta consolá-lo. E nós vamos fazer novos amigos lá, não é? É claro que sim! Ao chegar à nova casa, ele se impressiona com o tamanho e o lindo jardim cercado por muros altos. Ao olhar pela janela do seu novo quarto, Bruno vê algumas casas e se anima. Inocentemente, ele fala com sua mãe sobre o que viu e menciona que acha estranho os fazendeiros usarem pijamas listrados. Porque parecem meio estranhos. Eles andam de pijama. Enquanto isso, um homem idoso entra na cozinha carregando vegetais frescos. Bruno percebe que ele também está usando um pijama listrado. Sem jeito, sua mãe tenta disfarçar, mas ao olhar as pernas do homem, descobre a verdade sobre o pijama listrado. Ralph chama Bruno para conversar no escritório. Ele pergunta se o garoto está gostando da nova casa, e Bruno responde que quer ir embora, mas aproveita a oportunidade para perguntar ao pai por que os fazendeiros usam pijamas listrados. Por que os fazendeiros andam de pijama? Aquelas pessoas não são consideradas como gente. Elsa chega ao escritório irritada, mas prefere não contar a verdade para Bruno, confirmando que o local é uma fazenda. É uma fazenda, não é? É. Quando Bruno sai, ela demonstra surpresa ao marido, pois não sabia que a casa ficava tão próxima de um campo de concentração para judeus. Logo depois, ordena que a janela do quarto de Bruno seja lacrada. O tempo passa e Bruno brinca sozinho, cada vez mais triste por não ter amigos. Um dia, enquanto brinca no jardim da frente, percebe uma pequena porta que dá para o fundo da casa. Curioso, ele vai em direção à porta para explorar, mas sua mãe o chama para dentro e o proíbe de passar do limite dos muros. Durante o jantar, Ralph conta que contratou um professor para Bruno e sua irmã. Um dia, enquanto brincava no balanço, Bruno vê uma fumaça no céu. Ele tenta se levantar para saber de onde vinha a fumaça, mas acaba caindo do balanço e machucando a perna. Pavel o socorre e presta os primeiros cuidados. Bruno, com medo, pede para levá-lo ao médico, mas Pavel o tranquiliza, dizendo que já foi médico. Eu praticava a medicina antes de vir pra cá. Logo depois, Elsa aparece, vê Pavel conversando com Bruno e, embora confusa, agradece a ele por ter cuidado de seu filho. Obrigada. Na próxima cena, Bruno vê da janela do quarto de Gretel o professor deles chegando de bicicleta. O homem começa a ensinar sobre o regime nazista e sua história. O professor chama a atenção de Bruno ao saber que ele só lê livros de aventura e o presenteia com um livro de história entediante. Mais tarde, enquanto lia no balanço, Bruno percebe que a porta do quintal estava aberta, mas desta vez ele corre rapidamente em direção ao quarto da bagunça, pula a janela e começa a brincar de explorar a floresta. Durante sua exploração, ele encontra um campo cercado por arame farpado, onde todas as pessoas vestem pijamas listrados com números. Do outro lado, Bruno vê um garoto sentado sozinho. Eu sou o Bruno. Shmuel, eu moro numa casa. Lá atrás. Trouxe alguma coisa de comer? Ele observa os números no pijama e acha que fazem parte de um jogo, mas Shmuel explica que não tem nada a ver com isso. É, esse número não faz parte de uma brincadeira? É que todo mundo ganha um número diferente. Ao ouvir um apito, Shmuel rapidamente retorna ao campo. De volta à sua casa, Bruno retoma a leitura com seu tutor. Bruno continua visitando o amigo e frequentemente leva comida para ele. Curioso, Bruno pergunta sobre a fumaça que sai das chaminés. Por que vocês queimam nas chaminés? Eu não sei, nós não podemos ir até lá. Durante as conversas, ele descobre que Shmuel é judeu e foi levado ao campo junto com seus pais. Assustado, Bruno se afasta do novo amigo. Mas isso é para os animais não fugirem, não é? Não, isso é para as pessoas não fugirem. Eu sou judeu. Acho que tenho que ir agora. Ao voltar para casa, Bruno pergunta ao pai sobre a fumaça e Ralph diz que é apenas lixo sendo queimado. Enquanto isso, Elsa visita o quarto de Gretel e desconfia do que o tutor está ensinando. Ela percebe pôsteres de propaganda nazista nas paredes. O judeu nos massacrou e incitou nossos inimigos. Por todo lugar, sua influência foi destrutiva. Mas existem judeus que são bonzinhos, não é? Que se você encontrar um judeu bonzinho, você será o melhor explorador do mundo. Após a aula, Bruno decide visitar Shmuel novamente, levando mais comida. Bruno joga sua bola de futebol para dentro do campo, tentando brincar. Mas Shmuel, assustado, devolve a bola e se esconde, dizendo que podem ter problemas se forem vistos juntos. Enquanto isso, ao retornar da rua,
Elsa se incomoda com o mau cheiro vindo das chaminés. O tenente Kotler, sem saber que ela desconhecia a brutalidade que acontecia nos campos, faz uma brincadeira. Eles cheiram ainda pior quando queimam, não? Elsa fica devastada ao perceber o monstro que seu marido se tornou. Durante um jantar, Pavel acidentalmente derrama vinho e Kotler o espanca brutalmente. Bruno, profundamente abalado, começa a chorar, decepcionado com o pai. Bruno encontra Shmuel limpando taças de vinho em um dos cômodos. Feliz por vê-lo, oferece comida ao amigo. O tenente Kotler aparece e acusa Shmuel de roubar a comida. Nervoso, Shmuel diz que recebeu de seu amigo, mas Bruno, com medo, mente, afirmando que não conhece o judeu. Você andou roubando comida? Não, senhor. Foi ele que me deu. Você conhece esse judeu? Não, nunca vi ele em toda a minha vida. Sentindo-se culpado, Bruno tenta encontrar Shmuel no campo para pedir desculpas, mas não o encontra. De volta para casa, ele vê vários carros com oficiais nazistas chegando para assistir a um documentário sobre a vida no campo de concentração. Bruno, escondido, também assiste e, sendo ingênuo, acredita nas imagens que mostram as famílias felizes e crianças brincando. Depois, ele abraça o pai, acreditando que ele é um bom homem. No dia seguinte, Bruno encontra Shmuel, que está com um olho roxo devido à punição. Ele pede desculpas por sua covardia e Shmuel o perdoa, apertando sua mão. Enquanto isso, Elsa insiste em mandar as crianças de volta para Berlim. Ralph concorda e conta a Bruno, que fica triste por ter que se despedir do amigo. Antes de partir, Bruno visita Shmuel para se despedir. Ele descobre que o pai de Shmuel está desaparecido e, para compensar sua falha, promete ajudar o amigo a procurá-lo no campo. Posso cavar um buraco. Você não vai querer entrar aqui. No dia seguinte, Bruno mente para Elsa, dizendo que vai brincar no balanço. Ele leva uma pá e um sanduíche para Shmuel. Bruno vai até o campo, veste o pijama listrado e entra no campo de concentração pelo buraco. Os dois correm procurando o pai de Shmuel. Depois de um tempo, Elsa percebe que Bruno não está no balanço. Ralph mobiliza os soldados e cães farejadores, que seguem o rastro até o campo de concentração. Enquanto isso, Bruno e Shmuel chegam a uma cabana e começam a procurar pelo pai de Shmuel. De repente, um grupo de soldados nazis entra e ordena que todos saiam. Bruno se assusta, mas Shmuel o tranquiliza, dizendo que às vezes eles têm que marchar. Ambos são levados, junto com os outros prisioneiros, para a sala de banho, sem que ninguém perceba que Bruno não é judeu, devido ao pijama listrado. Os soldados mandam os prisioneiros tirar as roupas. Bruno, ainda inocente, segue as ordens. Do lado de fora, Ralph encontra as roupas de Bruno perto da cerca e se desespera ao perceber que seu filho está dentro do campo. Ele corre, ordenando aos oficiais que o procurem. Elsa, ao ver as roupas de Bruno, cai em lágrimas, gritando seu nome. Dentro do campo, Bruno e Shmuel, achando que apenas iriam tomar banho, são levados para uma câmara de gás junto com os outros prisioneiros. Eles seguram as mãos, assustados, sem saber o que está acontecendo, enquanto os outros prisioneiros começam a se desesperar. Um soldado abre a escotilha e derrama o gás venenoso. Ouvem-se os gritos das pessoas desesperadas, e aos poucos a sala vai ficando em silêncio. Do lado de fora, Ralph chega à cabana e a encontra vazia. Ele corre para a câmara de gás, mas já era tarde. Elsa e Gretel ouvem o grito e entendem o que aconteceu. Elsa cai de joelhos, tomada pelo desespero. O campo retorna ao silêncio, deixando claro que Bruno e Shmuel morreram junto com os outros prisioneiros. Obrigado por escutarem até aqui. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima. Amém.